versículo 1 diz assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri no tempo da salvação, no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando-nos nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra ou por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo enganados, e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigado e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muito, como nada e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em que recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos também a vós, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus, vivendo com Deus, como Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e vos receberei, e eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Pode se assentar? Dá uma diminuída aí, Nico, nesse ventilador para mim, fazendo um favor. Glória a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, e ele escreve com alguns propósitos. Aqui nós vemos que tinha crentes fiéis, então primeiro ele escreve para encorajar a maioria da igreja, ou seja, dos crentes fiéis e espiritual, porque graças a Deus, irmão, ainda tem crente fiel e espiritual. Segundo, ele escreve para contestar, desmascarar os falsos apóstolos, que continuavam a difamá-lo, assim enfraquecendo a autoridade e o apostolado dele, e distorcendo sua mensagem. Então, ao mesmo tempo que Paulo escreve essa carta, querendo encorajar os crentes fiéis espirituais, ele também escreve para desmascarar, ou seja, alguns falsos apóstolos que estavam falando mal dele, que estava distorcendo os ensinamentos dele. E hoje muitas vezes não é diferente, irmão. Hoje muitas vezes tem gente que prega a verdade, aí daqui a pouco um vai lá e distorce a verdade que foi pregada, e começa a falar mal. E a igreja de Coríntios, irmão, tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo. Ele passou ano ali na igreja, passou anos em Corinto, até que fundou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. Aí depois ele fica sabendo de alguns problemas que estão acontecendo na igreja de Coríntios. Aí ele escreve a primeira carta, que é a primeira carta de Coríntios, para resolver os problemas que estavam acontecendo ali. Aí ele resolve, aí ele consegue ter com o povo, só que aí a vinda dele ali não foi muito agradável. Aí depois de novo que ele está em outro lugar, aí novamente Paulo tem que escrever a carta de 2 aos Coríntios, para defender o seu apostolado, para corrigir certas situações, porque muitas das vezes, irmãos, tem gente que quer fazer o certo, mas tem gente que não quer fazer o certo.
E se a gente não vigiar, as coisas começam a entrar no nosso meio, começam a tirar nosso foco, começa a tirar nós da presença de Deus. Por isso que Deus levanta pessoas, irmão, para incentivar a gente. Por isso que Deus prepara pastores, profetas, doutores. Por isso que Ele prepara para levar a gente para o caminho certo, para levar a gente para a presença de Deus. E eu e você não podemos sair ouvindo qualquer pessoa, irmãos. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos sair ouvindo o que a gente quer, nós temos que ouvir o que Deus quer falar. Em terceiro lugar, irmão, ele escreveu também para repreender a minoria da igreja, influenciada pelo povo oponente ao ministério dele. Infelizmente, irmão, isso é uma tristeza falar isso, porque assim como tinha pessoas que eram contra o ministério de Jesus, menos Jesus amando aquelas vidas, fazendo tudo de bom pelas vidas, ainda a gente vai ver que tinha muita gente contra o ministério de Jesus. E aqui também a mesma coisa, contra o ministério de Paulo, mesmo ele amando aquela igreja, ali trabalhando pelaquela igreja, sendo como um pai para aquela igreja, ainda tinha uns que era contra o ministério dele. E eu também digo, irmão, tem muita gente, que muitas das vezes, se não vigiar, está no nosso meio, mas ainda está ouvindo conversa que não deve ouvir. Porque muitas vezes o pastor dá a vida pela igreja, as pessoas que querem levar a sério dá a vida pela igreja, ainda a pessoa não acredita que foi Deus que levantou, não acredita que é Deus que está falando. Por quê? Porque muitas vezes quando é corrigido, é falado de uma exortação, é difícil, irmão, porque Paulo exortou a igreja, Paulo falou para a igreja se voltar para Cristo, e muitas vezes a gente não está preparado para ouvir exortação, só quer ouvir passar a palavra de consolo e de amor, irmãos. Tem consolo, tem amor, mas se a gente está indo pelo caminho errado, vai ter exortação, vai trazer a gente para Cristo. Então, o terceiro motivo que ele escreveu, que eu e você, irmãos, em nome de Jesus, vamos estar firme na presença de Deus. Aí Paulo tem que ali falar da sua integridade, da sua autoridade apostólica. Ele esclarece ali o motivo porque ele teve que advertir a igreja de Corinto. Aí ele escreve essa segunda carta, como eu disse, para preparar a igreja de Coríntios, que ele ia visitar a igreja de Coríntios também. E ele não queria visitar a igreja ali de Coríntios, irmãos, e chegar ali o povo está na desobediência. Porque se o povo estivesse na desobediência, ele ia visitar e ia exortar o povo novamente. Mas se o povo está na obediência, não ia ter exortação, ia ter consolação. Porque assim, irmão, quando nós estamos na obediência, Deus nos consola. Quando a gente está na desobediência, Deus, Ele vai nos exorta, ou Ele nos repreende melhor. Ele chama a gente para Ele. Paulo já vai preparando a igreja para quando chegasse lá, tivesse tudo certo. Meus irmãos, isso é tremendo, irmão. Jesus quer voltar e quer encontrar uma igreja certa. Jesus quer voltar e quer encontrar uma igreja fiel. Jesus não quer encontrar uma igreja, irmão, que fica em duas direções. Ou a gente está na direção da palavra, irmão, ou a gente está na direção do mundo. Ou a gente ouve quem é de Deus, ou a gente ouve quem não é de Deus. Ou a gente ouve a palavra, ouve o que Deus está nos ensinando, ou a gente escuta outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aí sabe o que Paulo fala no versículo 1? E nós, cooperando também com Ele, com Jesus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Paulo estava falando, vocês receberam a graça, vocês receberam o Evangelho, então não faça do Evangelho em vão na vida de vocês. Não faça isso em vão. Aqui na Nova Tradução diz assim: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Então não vamos receber em vão, irmão, a graça de Deus que Ele fez por nós através de Jesus, do Evangelho. Pela graça nós somos salvos, irmão. E se o Evangelho chegou até a nós, não vamos desfazer do Evangelho, não vamos desfazer da palavra de Deus, não vamos ser desobedientes à palavra de Deus. Quando a gente se faz vão, irmãos, o Evangelho na nossa vida, quando a gente não obedece ao Evangelho, não quer andar no Evangelho. Então Paulo falou, vocês receberam o Evangelho, não faça vão na vida de vocês, capítulo 6, versículo 1, 2 Coríntios, não faça vão na vida de vocês o Evangelho. Meus irmãos, se a gente recebeu o Evangelho, é para a gente andar no Evangelho. Não vamos desperdiçar essa graça, nós não merecíamos essa graça, mas a graça veio. E se a graça chegou até nós, por que desperdiçar? Por que não dar crédito ao Evangelho? Por que crer em outras coisas? Por que querer buscar outras coisas? Por que não crer naquilo que Deus fez na nossa vida? Aí ele diz no versículo 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri e ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Meus irmãos,
O Evangelho nos socorreu, o Evangelho nos salva, o Evangelho nos cura, o Evangelho nos liberta. Olha o que diz, eu vou ler na Nova Tradução também. Pois Deus diz: no tempo certo eu te ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro, irmão. Deus nos socorreu através da palavra dele, através do Evangelho. De fato, agora é tempo certo, hoje é o dia da salvação. Meus irmãos, não vamos rejeitar, porque na hora que a gente estava precisando de Jesus, ele socorreu a gente. Na hora que a gente precisava de água da vida, na hora que a gente precisava de um consolo, precisava de um socorro, precisava de uma salvação, o Evangelho veio até nós. Paulo está falando: não despreze esse Evangelho que salvou vocês, não despreze o Evangelho que foi pregado no meio de vocês, não despreze a graça que veio para vocês. Quando a gente despreza a salvação, quando a gente despreza o Evangelho que a gente ouviu, quando a gente vira as costas para a palavra de Deus, quando a gente vira as costas para Jesus e começa a buscar as coisas do mundo, é desprezar o Evangelho, é desprezar a graça que nós conhecemos. Meus irmãos, ou nós ficamos no Evangelho, ou a gente fica no mundo. Não dá para viver em dois lugares ao mesmo tempo, não dá. Ou a gente vive na presença de Deus, ou a gente vive fora da presença de Deus. Mas pensa, irmãos, o quanto de misericórdia Deus teve com a gente, porque o Evangelho chegou na nossa vida. Chegou, irmãos. Se ele chegou na nossa vida, não é porque a gente é melhor que as pessoas, porque hoje pode chegar na vida de alguém também, porque ele diz assim: hoje é o dia da salvação, hoje alguém pode ser salvo, hoje alguém pode receber essa graça, hoje alguém pode receber esse Evangelho. Mas se eu e você já recebeu, então vamos continuar nele, vamos continuar aprendendo com Deus, servindo a Deus e andando na presença de Deus. Aí ele diz no 3 ele diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Meus irmãos, Paulo diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Aqui na Nova Tradução diz assim: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Sabe o que Paulo está falando para aquela igreja? Meus irmãos, vocês aceitaram Jesus, vocês aceitaram a graça, vocês aceitaram o Evangelho. No tempo que você estava pedindo socorro, o Evangelho chegou na vida de vocês, vocês foi salvo, foi socorrido. Mas agora, não dá escândalo no Evangelho não, não dá escândalo na presença de Deus não. Vive certinho na presença de Deus. Por quê? Paulo está falando: não seja motivo de escândalo, não seja motivo de escândalo, porque agora vocês aceitou o Evangelho, e agora se vocês voltar para a velha vida, se vocês andar no pecado, se vocês rejeitar essa palavra, o ministério de vocês vão ser um ministério de escândalo. E Paulo está falando: não seja motivo de tropeço para a vida de ninguém. Deixa eu falar algo para mim e para você, irmão. Quando a gente aceita Jesus, fica firme na presença de Jesus, tem mais motivo das almas vir para Deus do que elas se afastar de Deus. Mas quando aí você aceita Jesus e não vive verdadeiramente para Jesus, vive um dia na igreja, outro dia pecando, outro dia, e não afasta de Jesus, é mais motivo para a gente levar pessoas para o mundo que é trazer para Deus. E Paulo está falando: não deixe a vida de vocês ser motivo de escândalo para as pessoas. Não deixa que o ministério de vocês seja motivo. Irmão, não vamos deixar que a nossa vida seja de escândalo para as pessoas. Você já não escandalizou que algumas coisas que acontecem? Meu Deus, como que pode acontecer aquilo? Como uma pessoa pode fazer aquilo? E você acha que as pessoas, quando ela olha para alguém que diz que aceitou Jesus, e que tem Jesus, e que diz que está andando na presença de Jesus, quando a pessoa vê a pessoa pecando, vê as pessoas fazendo coisa errada, mesma coisa que é do mundo, o que ela vai falar? Como que pode um crente fazer isso? Como que pode um cristão dizia que estava na igreja hoje, mas amanhã já está no bar? Dizia que estava servindo a Deus e amanhã já está fazendo coisa errada? Não, irmão, nós não devemos servir de motivo de escândalo para ninguém. Deus não quer que a gente sirva de tropeço para as pessoas. Deus não quer, irmão. Deus quer que a gente seja um canal de bênção na vida dele. Deus quer que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Deus quer, irmão. Deus quer que as pessoas venham até a nós, irmão, e elas vêm até a Cristo.
Não vamos se afastar da presença de Deus, não. Não vamos ser motivo de escândalo, não. Vamos ser motivo de bênção para as pessoas. Vamos ser motivo de bênção para as pessoas. Vamos deixar as pessoas ver Cristo em nós e falar: realmente, aquele é imitador de Cristo. Realmente, ela é imitadora de Cristo. Realmente eu vejo Cristo nele. Realmente eu vejo Cristo nela. Então não vamos ser motivo de escândalo para as pessoas. Eu sei, irmãos, que tem hora que a gente aceita Jesus e a gente começa a passar por um processo, só que a gente não deve quebrar esse processo. Eu não estou falando de quem aceitou Jesus hoje, está passando por um processo. Eu falo de quem já está faz tempo, às vezes, na igreja, mas ainda fica voltando para o mundo. É que não entendeu ainda a palavra de Deus, que não entendeu o Evangelho. Porque muitas vezes, irmão, você pode ter entrado pela segunda, terceira, primeira vez na igreja, você aceita Jesus, e Deus vai trabalhar na sua vida. E pode ser que amanhã chegue alguém: mas até uns dias passados você estava no mundo, agora você está querendo servir a Deus. Amém, eu estou querendo servir a Deus sim, eu estava no mundo, mas agora eu quero estar na presença de Deus. Só que acontece, a gente tem que perseverar. Porque se as pessoas vê a gente vindo para a igreja, vindo buscar Deus, a gente vê uma semana, vê 2 semanas, mas daqui a pouco as pessoas vê um mês a gente longe de Deus, vai falar: é uma semana na casa de Deus e 2 meses fora. Aí já começa a virar escândalo, entendeu? É nesse sentido. Então por isso que quando a gente vir para Jesus, tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Eu dou testemunho aqui, irmãos. Eu aceitei o Senhor Jesus vai fazer 11 anos. Mas na semana 2 semanas que eu tinha aceitado o Senhor Jesus, e eu falei para um rapaz que eu conhecia, falei assim: eu aceitei Jesus, agora eu estou servindo a Ele. Fazia 2 semanas. 2 semanas. E esse rapaz, o que ele falou? Falou: não, mas até 2 semanas você estava fazendo coisa errada. Até 2 semanas você estava no mundo, e agora você está na igreja? Não aceito isso aí não. Isso aí é só fogo de palha. Já faz 11 anos, irmão. Se fosse fogo de palha, 2 semanas eu já tinha afastado da presença de Deus. Já faz 11 anos. Mas no começo, as pessoas criticou um, disse: você vai esconder atrás da Bíblia? Seja outro, você vai dizer: você estava aqui há 2 semanas fazendo coisa errada, agora você vai para a igreja? Porque a gente tem crítica. A gente vai ter pessoas ao contrário. Mas o que eu digo para vocês: persevere. Porque sabe por quê, irmão? Se eu volto para trás, depois daquelas 2 semanas, ele ia falar: tá vendo? Falei que era só fogo de palha. Falei que ela só estava indo para a igreja, ele só estava indo para a igreja, era só fogo de palha, era só para dizer que estava indo, mas não está. Mas por eu perseverar, essas pessoas que já falou isso, já reconheceu. E uma dessas pessoas já entrou aqui na igreja, já louvou a Deus, já cultuou a Deus. E essa pessoa que falou assim, que eu não tinha convertido, que eu não estava na presença de Deus, essa própria pessoa falou assim: o Everton se converteu, e se a gente não se converter, a gente vai para o inferno. E reconhece hoje. Por quê? Porque perseverei, irmãos. E eu tenho que continuar perseverando, porque se eu volto para trás hoje, eu também escandalizo. E Deus não quer que a gente volte para trás. Deus quer que a gente persevere. Deus quer que a gente caminhe, irmãos. Deus quer ver a gente na presença dEle. E eu digo para vocês, irmão, é melhor estar na presença de Deus que estar no mundo. Às vezes as pessoas falam: não, está na igreja, nossa, é uma coisa religiosa. Não, eu não estou servindo religião, estou servindo a Jesus. Está na igreja, é uma coisa chata. Está numa igreja, meus irmãos, em nome de Jesus, eu sorrio sem precisar usar droga, eu dou risada sem precisar beber, eu não estou preso em vício, eu não estou preso em nada. Então não sou eu que estou preso, eu estou livre. Hoje eu deito em paz e durmo em paz, que o Senhor me faz habitar em segurança. Eu não preciso tomar remédio para dormir, eu não preciso fazer nada para dormir, porque o Senhor me dá paz. Então muitas vezes as pessoas pensam que está livre e elas estão presas, e muitas vezes nós que estamos livres falamos que nós estamos presos. Mas só quem está livre sabe que é o preço da liberdade. Eu sei, irmão, o que é deitar na cama e não conseguir dormir se eu não saísse. Mas eu também sei o que é deitar na cama hoje e dormir em paz, porque o Senhor me libertou. E o Senhor continua libertando, irmão. O Senhor continua salvando. Não, é bom a gente estar na presença de Deus, irmão. É bom a gente estar na presença do Senhor. Eu lembrei de um testemunho. Eu fui num postinho, e ali 3 homens começaram a falar mal de pastor.
O pastor só está na igreja só para pedir dinheiro, mal sabe de onde a gente veio, o que Deus fez na nossa vida, não conhece a história, então todo mundo quer pedir dinheiro. Não, irmão, não coloca todo mundo no mesmo pacote, não fala isso não. É a mesma coisa eu falar que todo policial é ladrão, que todo enfermeiro é ladrão, que todo médico é ladrão, mas não é, isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem policial honesto, tem médico honesto, tem enfermeiro honesto, tem um monte de pessoas honestas. Então nós não podemos colocar no mesmo pacote. Aí olha só isso aí, meus irmãos. Eu vou contar isso por testemunho. Eu sei que Deus vai falar com você aqui. Aí ele falou isso. Aí eu falei, eu não falo isso não. Você trabalha do quê? Eu trabalho de, não sei se ele falou de segurança fiscal, alguma coisa como ele trabalhava. Falei, se eu falar que todo fiscal é ladrão, você vai... Não, né? Então não fala assim não. Você não conhece. O pastor, quando alguém está doente, ele vai lá no hospital visitar. O pastor, quando alguém tem perda da linha, ele vai lá chamar para ir para a igreja. O pastor está lutando para as almas virem para Jesus. Você fica chamando os pastores de ladrão. Você não conhece. Você não sabe a história. Você não pode fazer isso. E fui falando. Aí, meus irmãos, olha o que acontece. Toda vez que eu venho para o culto e volto, você sabe onde ele está? Está no bar. E outra vez, sabe o que eu vi? Eu passei, fui por outro lado, ele vai na igreja católica, depois que ele vai na igreja católica, ele vai no bar assistir novela e beber. E é eu que estou preso, eu que sou ladrão. Você está entendendo? A pessoa está presa e está falando do outro, está vivendo duas vidas. E eu oro, irmão, eu passo, eu falo, Senhor, salva essa vida, Senhor, liberta essa vida, porque ele está enganado, irmão. Ele vai para a igreja católica, nós passa na frente, nós vê, na igreja às vezes contava. Aí depois, a hora que nós está voltando, ele está lá no bar bebendo, assistindo novela toda vez, né? Nós passa no culto, nós vê ele. Eu falo, Senhor, salva essa vida, liberta essa vida. Está dando dinheiro para bebida e eu que sou ladrão. Está vivendo uma vida na igreja e uma vida no mundo e eu que sou errado. Você está entendendo como o mundo está hoje? Mas Jesus não chamou a gente para isso. Jesus chamou a gente para viver na presença dele. Jesus chamou a gente para servir a ele, para cultuar ele, para adorar ele. Eu oro por essa vida, para que Deus salve essa vida, porque é uma vida às vezes sofrida, uma vida amargurada, uma vida que, sei lá, se perdeu a esposa, que se passou na vida. E às vezes a pessoa está infeliz. Por ela estar infeliz, ela acha que todo mundo é a mesma coisa, todo mundo é infeliz, mas não é assim que funciona, meu irmão. O que está acontecendo na sua vida, não está acontecendo na minha. Cada um tem uma vida para viver, mas cada um escolhe viver a vida que quer. Eu escolhi viver na presença de Deus. Escolhe viver na presença do Senhor. Escolhe servir ao Senhor. Escolhe servir a Deus. É a melhor coisa. Você não vai precisar ir na igreja, ir no bar. Você não vai precisar ficar viciado em nada, porque Jesus é a água da vida. Jesus é a fonte da vida. Ele salva, Ele cura, Ele liberta. E minha alma dói, irmão, porque eu vejo que a pessoa está presa. Eu vejo, a gente passa a pessoa dormindo lá, toma uma cerveja, dormindo. E falando mal das pessoas, falando mal de quem está trabalhando para Jesus. Meu irmão, não se levanta contra a obra de Deus, não. Sabe o que você faz? Se você acha que o pastor é ladrão, trabalha você para Jesus. Faz a obra para Jesus, porque tem gente que fala, mas não tem coragem de fazer. É melhor falar e ficar embutido do que trabalhar para Jesus. Faz você a diferença, seja sal, seja luz. Faz você a diferença. Porque enquanto a gente fala, só tem crítica, e crítica todo mundo tem. Agora, ser a diferença, são poucos, irmão, que são a diferença. São poucos que falam, não, eu estou vendo isso, mas eu vou ser a diferença. Eu estou vendo isso, mas eu vou ser melhor. Eu estou vendo isso, mas eu vou fazer o que é certo. Faz o que é certo, e Deus vai honrar. Versículo 3. Diz assim: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para te criticar o nosso ministério. Viva de forma que ninguém tenha motivo para criticar a sua vida. Quando fala motivo aqui, é motivo errado, entendeu? É quando a pessoa vê que você não está vivendo aquilo que você está falando que está vivendo. Porque criticar, as pessoas criticam, não é fazendo bem ou fazendo mal. Mas é melhor você ser criticado por fazer o bem do que você está fazendo errado. A pessoa está vendo, está tudo errado. Mas quando você está fazendo certo, não vai ter efeito sobre a sua vida, porque o seu juiz está de olho, porque o seu Deus está de olho.
Nosso Deus está de olho. Mas quando a gente está fazendo errado, as pessoas vão achar motivo. Versículo 4. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, na aflição, na necessidade e na angústia. Vou ler na nova versão também. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportando pacientemente aflições, privações, calamidade de todo tipo. Meus irmãos, porque é servo de Deus? Paulo está falando aqui, irmão, em tudo, vamos ser exemplo. Na paciência, na tribulação, na aflição. Porque não quer dizer que a gente é cristão, que a gente não passa por nada, irmão. Jesus falou que no mundo nós ia ter aflição. A única diferença é que Ele ia dar paz e estar conosco. Essa é a diferença. Então vamos ser exemplo, irmãos, na paciência, na tribulação, na aflição. Está passando por aflição, mas seja fiel a Deus. Está passando por prova, continua sendo fiel a Deus. Por quê? Porque a nossa vida vai ser de exemplo. As pessoas vão olhar, está vendo, ele está sofrendo, mas está servindo a Deus. Ele está sofrendo, mas está servindo ao Senhor. Ela está passando por um momento de luta, mas está na presença de Deus. Porque está na presença de Deus, irmão, não é só quando tudo vai bem, é na aflição também. Muitas vezes você vai ver o salmista: na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Você vai ver jovens que passaram pela fornalha, você vai ver homens, Daniel foi jogado na cova do leão, não deixou de passar, mas Deus estava com ele. Vamos ler o versículo 5, olha o que ele diz: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias ou na noite sem dormir, nos jejuns ou passando fome, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Meus irmãos, Paulo está falando assim, vamos ser firmes em tudo, mesmo nos açoites, mesmo nas tribulações, mesmo nas prisões, mesmo na necessidade. E Paulo, irmão, ele foi açoitado por amor ao Evangelho. Paulo, como eu falei para os irmãos, Paulo, ele levou, irmãos, 195 chicotadas. Ele sofreu 5 quarentenas, menos uma. Sabe o que eles faziam? Ele dava 39 chicotadas, aí diminuía uma para que depois ele apanhasse. Ele sofreu isso 5 vezes, irmão, 5 quarentenas. Imagine você sofrer isso e continuar fiel a Deus. Imagine você sofrer isso e continuar fiel ao Senhor. Foi isso que o apóstolo sofreu e continuou fiel a Deus. E ele queria que o povo continuasse fiel a Deus. Meus irmãos, ninguém aqui está sendo chicotado, ninguém aqui está sofrendo. Então por que não ser fiel a Deus? Sofrendo no sentido que ele passou, porque a gente passa por aflição, passa por dificuldade, mas ele ficou firme. Vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler só para os irmãos entenderem. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, olha o que diz. 2 Coríntios 11, 23. São ministro de Cristo? Faz uma pergunta. Falo como fora de mim. Eu ainda mais, e em trabalhos, e muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muito mais. Recebi dos judeus 5 quarentenas, 5 quarentenas de açoites, menos uma. 195 chicotadas. E não era chicotinho não, irmão. Mas ele continuava fiel. Mesmo em prisão, mesmo em tribulação, Paulo continua ainda dando testemunho. Paulo ainda continuava sendo fiel. E ele diz mais: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri o naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigos de rios, e em perigos de salteadores, e em perigo dos da minha nação, em perigo nos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, e em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, frio e nudez. Olha o que Paulo passou por amor ao Evangelho. Perigos, nudez, naufrágio, açoites, varadas, fome,
noites sem dormir, mas ele continuava sendo fiel, ele continuava dando bom testemunho. Meu irmão, ser cristão, ser discípulo de Cristo, não é só quando vai bem, quando Deus abençoa a nossa casa, quando a gente está com saúde, quando a gente não está passando por dificuldade. Não, irmão, ser cristão é todo dia. Ser cristão é na fartura, ser cristão é na bonança, ser cristão é na escassez, ser cristão na hora da perseguição, ser cristão na hora da fome, ser perseguido e ser cristão, ser açoitado e ser cristão, ser apedrejado e ser cristão. Paulo continuou sendo fiel. E ele estava falando para a igreja do Corinto: eu sofri tudo isso, vocês sejam fiéis, não volte para trás não faça do evangelho vão não. E eu quero falar, irmão, o que o Senhor Jesus também ministrou no meu coração na hora que eu estava aqui, na hora que as irmãs estavam louvando louvor. Irmão, não só Paulo sofreu, olha o que Jesus sofreu por nós. Olha o que Jesus sofreu por nós. Jesus foi açoitado, irmão. A Bíblia vai dizer que deram um tapa no rosto de Jesus, esbofetearam ele, deram um soco nele. Olha o que Jesus, cuspiram nele, riram dele, rasgaram as vestes dele, furaram ele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Por que ele passou por isso? Por causa de mim e de você. Por que ele passou por isso? Porque ele queria salvar a minha vida e a sua vida. Ele passou por isso. E se ele passou, irmão, será que nós não conseguimos passar pelo aquilo que a gente está passando hoje? Será que a gente não vai conseguir ser fiel a um Jesus que fez tudo por nós, que foi capaz de ser fiel e ser fiel até a morte de cruz? Então vamos ser fiel a Cristo. Vamos ser fiel a Deus, vamos ser fiel à palavra de Deus. Não vamos deixar que a nossa vida seja de escândalo para as pessoas. Meus irmãos, hoje eu posso dizer, antes eu levava as pessoas para ir para a festa, para ir para o mundo, mas hoje eu chamo as pessoas para buscar Jesus, para vir para a presença de Deus. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida. Eu não era merecedor, mas Ele me salvou. Eu era os piores, vamos dizer assim, andava longe de Deus, mas Ele me salvou. Então, se hoje, o que eu tenho que fazer? Não levar as pessoas para o mundo, mas trazer para Deus. E é isso que Ele quer de mim e de você. É melhor você trazer uma pessoa para a igreja do que levar para as drogas. É melhor você trazer a pessoa para a igreja do que levar ela para o vício da bebida. Quantos lares, quantas famílias estão sofrendo por causa de vícios? Deus não quer isso de mim e de você não, irmão. Deus quer que a gente traz as pessoas para Ele. Aleluia. Aleluia. Olha o que ele vai dizer no versículo 8: por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Meus irmãos, eles pregavam a verdade, e o povo falava que eles eram enganador. Você já viu essa? O povo não honrava, desonrava eles. E o que fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Falso profeta, enganador, herege, crucificaram ele, desonraram ele, falaram que ele é enganador. E o que fizeram com o apóstolo Paulo? A mesma coisa, ele é enganador. E Paulo muitas vezes sendo desonrado, mas sabia que no céu estava sendo honrado. Paulo muitas das vezes pelo mundo sendo enganador, mas no céu ele sabia que ele era verdadeiro. Porque muitas vezes, irmão, o mundo não vai entender quando você falar da cruz, porque a Bíblia diz que para o mundo a palavra da cruz é loucura, mas para aqueles que creem é salvação. Então às vezes você vai estar falando certo, você vai falando, isso aí está doido. Mas às vezes você fala o errado, as pessoas, não, isso aí está certo. Era isso, Paulo pregava o evangelho, está errado. E as pessoas falavam a coisa errada e estava certo. Meus irmãos, sabe o que está certo? A palavra de Deus. Sabe o que está certo? Deus. Sabe quem está certo? Jesus. Quem está certo é quem anda na presença de Deus. Eita Deus. Irmão, vamos parar de ouvir. Não vamos parar não, né? Não vamos ouvir mau conselho não. Vamos ouvir o conselho da palavra. Vamos ouvir o conselho de Deus. Porque só essa palavra cura. Só essa palavra salva. Olha o versículo 9. Vamos lá. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Muitas vezes as pessoas passam por nós e fingem que nem conhecem, que é crente. Se fosse alguém famoso fazendo coisa errada, não, vamos tirar uma foto. Não que eu quero tirar foto com ninguém, mas
Você já viu como que é as coisas hoje? Quem faz o errado está certo, é bem conhecido, é famoso. Agora quem faz o certo é desconhecido, não conheço, mas o céu conhece. Como morrendo, e eis que vivemos, porque a gente morre para o mundo, mas está vivo para Cristo. Como que morrendo, mas vivendo. Porque para as pessoas servir a Deus hoje, está vendo? Você está perdendo a sua vida. Está perdendo para o mundo, irmão, mas está ganhando para Deus. E o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falou, aquele que quer vir a mim, nega a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me, porque aquele que quer ganhar a vida aqui vai perder, mas aquele que perder a vida por amor de mim, acha-lo-á. Então é melhor a gente sofrer por amor a Cristo, irmão, do que sofrer na mão do diabo e no mundo. Castigados e não mortos. Muitas vezes Paulo era castigado, irmão, com açoites, mas ele estava vivo. Amém? Você está sofrendo, mas você está vivo. Estamos passando por prova, mas estamos vivos. E Deus nos ama, e se Ele quiser, Ele muda o nosso cativeiro hoje, amanhã, no dia que Ele quiser. Como contristados, mas sempre alegres. Quantas vezes, irmão? Eles eram contristados, angustiados, mas eles estavam com alegria por servir a Deus. Quantas vezes, irmão, a gente está triste com algumas situações, triste com a coisa que está acontecendo, mas ao mesmo tempo alegre com a presença de Deus, ao mesmo tempo alegre sabendo que Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus é bom, irmãos, Deus é fiel. E Ele continua dizendo, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Se a gente for ver, o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tinha a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Efésios 2, do 2 ao 5, Filipenses 2, do 2 ao 5, mas Ele tomou a forma de um homem, esvaziando a si mesmo, e sendo fiel até a morte de cruz. Nós vamos ver que o próprio Jesus se fez pobre para enriquecer as muitos. Enriquecer como? Quando fala enriquecer, não é no financeiro, é enriquecer na alma, na salvação, na cura, na libertação das famílias. Então muitas vezes as pessoas viam o apóstolo, viam eles, está vendo? Ó a miséria que vive, ó a pobreza. Mas ele estava enriquecendo a muitos. Muitos estavam sendo salvos, muitos estavam vindo para Cristo. E o que adianta o homem ter um tesouro na terra, mas não ter um tesouro no céu? Meus irmãos, vamos ser ricos não para com a terra, mas ricos para com o céu. Porque aqui diz em Mateus que o ferrugem, a traça corrói, mas lá no céu permanece para sempre. Então muitas vezes, irmãos, você vai falar, nossa, mas esse crente aí está sofrendo, esse crente aí às vezes passa fome, e aí, cadê o Deus desse crente? Fica tranquilo, Deus está no mesmo lugar, irmão, Ele está agindo. É porque nós não vamos ter tudo que a gente quer aqui, às vezes nós vamos passar por situações difíceis, mas o final é vida eterna, o final é glória eterna. Eu vou só dar um testemunho bíblico. Vocês lembram de Lázaro, o pobre e rico? E o rico? O que o rico tinha? Muita regalia, vivia do jeito que ele queria. E Lázaro só queria alimentar as migalhas que caíam da mesa dele. Ele não estava nem aí para Lázaro. E Lázaro até com chaga, enfermo, os cachorros lambiam a chaga dele. Mas na hora que morreu, para onde foi o rico? Que viveu a vida regalada e não quis ajudar o pobre e não quis servir a Deus, foi para o Hades, foi para o lago de fogo. E onde foi Lázaro? Para o seio de Abraão, simbolizando o céu. Aí o que o rico fez? Está na Bíblia. O rico pede para Lázaro só molhar a pontinha do dedo. Ele não estava desprezando Lázaro? Irmão, riqueza aqui na terra não é riqueza no céu. A riqueza no céu, a pessoa pode ser pobre, pode ser moradora de rua, mas se ela tem Jesus, um dia ela vai para o céu. Porque tem pessoas agora que estão morando na rua, não é porque escolheu não, foi porque aconteceu. Tem pessoas que estão vivendo no mais alto da pobreza, onde não tem energia, onde tem coisa, mas Jesus chegou até lá. E um dia essas pessoas vão ser salvas, já são salvas, vão morar na glória com Cristo. Mas aquele que viveu regaladamente, achando que era rico, não quis ajudar ninguém, não quis servir a Deus, no final vai ver que isso só serviu para perdição. A Bíblia diz, irmão, que não o dinheiro é mau, porque o dinheiro é bom, se a gente souber usar. Mas a Bíblia diz que o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. O amor é o dinheiro. E a Bíblia diz que não tem como a gente servir dois senhores, ou servir a Deus, ou servir a Mamão, que é as riquezas do dinheiro.
Ou a gente serve a Deus e é fiel a Deus e não ama o dinheiro, ou a gente ama o dinheiro e deixa de servir a Deus. Mas eu escolhi servir a Deus e amar a Deus. Então vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. E não vem buscar Deus, irmão, só para Deus dar riqueza não, porque a maior riqueza é a da salvação. E se Ele quiser, Ele abençoa a nossa vida. Olha o que Ele diz: como nada tendo e possuindo tudo. Mas como assim? O cara disse que não tem nada e possui tudo. Eu vou contar outro testemunho, mas testemunho bíblico. Tinha um homem que tinha celeiro, e a colheita dele deu muito. Aí o que ele falou? Vou destruir esse celeiro pequeno, e eu vou construir outros celeiros maiores. Aí eu vou dizer o quê? Eu vou dizer para minha alma: folga, bebe, porque você tem muitos bens na despensa. Aí diz assim: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tu tem, para quem será? Aí a Bíblia fala: assim é um homem que é rico para com o mundo, mas não é rico para com Deus. Irmão, sabe o que Paulo está falando? Aqui no mundo eu não tenho nada. Aqui no mundo eu estou aí, ó, gastando a minha vida para pregar o Evangelho, mas lá no céu eu tenho tudo. Eu sou pobre aqui, mas lá no céu eu sou rico. Tem muita gente, irmão, que tem riqueza aqui, mas não tem nada lá no céu. Quando chega lá, o que vai apresentar? Porque ninguém leva ouro e prata para o céu, irmão. Lá a rua já são de ouro, os muros já são de jaspe. Lá não precisa, Deus não vai precisar disso aí. Só você lê Apocalipse 21 e 22. Não vai precisar, não sei se é literal ou alegórico, mas não vai precisar. Então vamos ser ricos para com Deus, irmão. Vamos ser ricos para com o Senhor. Amém? Mais um pouquinho aqui, pera aí, irmãos. Vamos lá. Aí ele diz assim no 11, eu vou ler na nova versão, diz assim, versículo 11: queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade, e lhe abrimos o coração. Sabe o que Paulo está falando? Irmão da igreja de Coríntios, eu abri meu coração para vocês. O que eu estou falando com vocês é com toda honestidade. Eu amo vocês. Meus irmãos, Deus ama a gente, irmão. Deus ama a gente. Deus ama nós. Paulo está falando: eu abri o coração para vocês, porque foi Paulo que fundou a igreja de Coríntios. Paulo batalhou para doutrinar aquela igreja, irmão, lutou, muitas vezes chorando, muitas vezes em açoites, muitas vezes não dormindo, muitas vezes com fome. Mas ele falou: eu abri meu coração para vocês. Eu estou falando honestamente, porque eu quero que vocês sejam salvos. Quero que vocês continuem caminhando na doutrina de Cristo. Aí olha o versículo 12: não falta amor da nossa parte. Irmão, não falta amor da parte de Deus para conosco. Não falta amor. Eu posso dizer algo para vocês? Por experiência. Quando eu não servia a Deus, por que toda vez eu falo isso? Porque quando eu não servia a Deus era um pensamento, agora servindo a Deus é outro. Muitas vezes eu me senti sozinho, irmão. Falava: Deus não me ama. Para ninguém me ama eu. Achava sozinho. Muitas vezes eu me sentia sozinho. Teve dia que eu não queria viver. Mas hoje eu vejo o amor de Deus, irmão. Hoje que eu tenho a Cristo, eu vejo o amor de Deus. Eu vejo o amor de Deus na vida de vocês, através da vida de vocês. Eu vejo o amor de Deus através da minha esposa, através dos meus filhos, através da minha família. Cada hora eu vejo o amor de Deus no que Ele fez na minha vida, no universo, na terra, no céu, no que Ele fez. Eu vejo o amor dEle. Não falta amor da parte de Deus para mim e para você. Aí olha o que Ele diz: mas vocês negam o seu afeto. Meus irmãos, sabe o que Paulo estava falando? Da nossa parte, da minha parte, da nossa parte aqui, não falta amor, mas da parte de vocês falta. Vocês estão negando afeto. Eita Deus maravilhoso. Malaquias capítulo 1, irmãos, o povo dizia assim: se Deus nos ama, onde está o amor de Deus, né? O povo estava em dúvida do amor de Deus. Aí sabe o que Deus falou? Eles perguntavam: em que nos amaste? Malaquias capítulo 1. Aí sabe o que Deus falou? Eu escolhi a vós, tirei vocês do Egito, e se o inimigo se levantar contra vocês, eu dou vitória para vocês. E vocês perguntam: em que nos amaste? Deixa eu só dar uma dica para vocês aqui. Não, sabe como Deus ama a gente? Ele criou a gente. Só disso você já sabe que Ele ama a gente. Segunda coisa, Ele enviou Jesus para morrer por nós. Terceira coisa, nós estamos vivos. Então Deus ama eu, Deus ama você.
Mas e agora? Será que a gente ama a Deus? Será que a gente ama aquele que Deus colocou para cuidar da gente também aqui na terra? Porque faltava afeto das pessoas para com Paulo. E às vezes falta afeto nosso, amor nosso para com Deus. Irmão, que da nossa parte não venha faltar amor. A Bíblia diz que a única coisa que a gente deve é o amor. E o amor é o único dom que vai continuar. Ou é o único sentimento que vai continuar, é o amor. Então não vamos deixar de amar a Deus, irmão. Não vamos deixar de amar o próximo. Não vamos deixar faltar afeto para com a palavra de Deus. Não vamos deixar faltar amor para com a palavra de Deus. Não é Deus que não ama a gente, irmão. Às vezes é o nosso amor que está frio por Deus. Não tem? Eu vou dar só um exemplo. A mulher e o esposo. Muitas vezes, você não me ama. A esposa fica, você não me ama, você não me ama. E o esposo sabe que ama. E vice-versa. Mas tem amor ali. Mas um amor pelo outro não pode esfriar. Porque enquanto o amor está fervoroso, um está declarando para o outro, eu te amo. Quantas declarações tem na Bíblia que Deus ama em você, irmão? Quantas declarações tem aqui que Deus ama a gente? Quantas declarações tem na palavra de Deus que Deus ama em você? E Ele ama nós, irmãos, como filhos também. Ele quer nós sendo filho dEle. Porque foi isso que Paulo fez, exortou como a filhos. Vamos ler o versículo 13? Peço que retribuam esse amor, como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Ora, em recompensa disso, fala como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo está falando, eu estou falando com vocês como um pai fala para os filhos. Está faltando amor da parte de vocês. Abre o coração. Meus irmãos, em nome de Jesus, Deus está aqui, Ele está. Agora Ele quer que a gente esteja com Ele. Vamos abrir o nosso coração para Ele. Vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração para o Evangelho. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Porque Ele quer salvar. Ele quer curar, Ele quer libertar. Ele quer que a gente continue no Evangelho. Eu vou ler esses versículos, irmãos. Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Só que Paulo dá uma condição para eles. Meus irmãos, para ser filho de Deus, nós temos que ser condição, tem uma condição. O que a Bíblia diz em 1 João 1,12? Mas todos que receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Porque se a gente não recebe a Jesus, como que a gente fala que é filho de Deus se a gente não dá valor no que Deus fez por nós? Se a gente não dá valor no que Deus fez pela gente. Paulo fala, tem uma condição, vocês estão se prendendo a julgo desigual. Vocês estão se prendendo com o infiel. E que consenso tem um tempo de Deus com o tempo de Baal ou de Belial? Porque naquela época, de Coríntios, tinha um tempo de Apolo, tinha vários templos. E muitas pessoas, não veio de ficar só na palavra, só com Deus, estavam fazendo sociedade com outros deuses, com outro templo, com outras pessoas que não eram de Deus. Aí Paulo está falando, que consentimento tem isso? Meus irmãos, eu tive um sonho e eu quero falar esse sonho. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu estava caminhando, foi essa madrugada, estava caminhando, e um rapaz vindo comigo. E eu falava assim, esse rapaz falava assim para mim, nossa, olha as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu falei, as coisas estão feias no mundo, né? E eu falava essa palavra aqui. Não literalmente assim, mas eu falava como está aqui. Que Deus ministrou no meu coração. Eu falei, mas nós temos que ser luz nesse mundo. Falava para ele, nós temos que ser a diferença nesse mundo. Porque o mundo está mesmo, está terrível, mundo. Mas nós temos que ser a diferença, nós temos que ser luz. Então seja diferente ao mundo.
Mas aonde a gente vai, a gente não está sendo luz. E muitas vezes a gente está indo no lugar errado. Está indo no lugar errado, irmão. Meus irmãos, em nome de Jesus, o lugar seu é na presença de Deus. O lugar seu não é nem em balada, não. O lugar seu não é no boteco, não. O lugar seu é na presença de Deus. O lugar nosso, irmão, não é no meio do povo do mundo falando bobeira, não. Xingando, falando palavrão, falando mal das coisas de Deus, escarnecendo, não. Nós podemos... Jesus falou isso por todo mundo. Como você vai para o mundo sem falar com as pessoas? Nós temos que falar. Agora, sentar na mesa, escarnecer, ser a mesma coisa, ser motivo de escândalo, Deus não quer. Se é para ir, você vai para ser luz. E a palavra está dizendo, para a gente não ser pedra de escândalo para ninguém, mas para a gente ser luz, para a gente não estar em negócio com o mundo, em sociedade com o mundo. Em sociedade, que sociedade, irmão, tem um crente com um macumbeiro? Que sociedade tem um crente com um feiticeiro? Que sociedade tem um que serve a Deus e um que serve o diabo? Não tem sociedade nenhuma. Ou nós serve a Deus ou nós serve o diabo. Então vamos servir a Deus, irmão. Vamos servir ao Senhor. Vamos ser fiel a Deus. Então não adianta a gente ficar falando do mundo se a gente não é a luz onde a gente está. Não adianta a gente ficar falando do mundo se a gente desce lá para o mundo, senta na mesa do ímpio e come da mesma coisa, faz a mesma coisa e ainda faz pior. Paulo está falando, seja luz. E sabe por que ele falou isso, irmãos? Eu vou falar o propósito aqui. Olha o versículo 17. Pelo que sai do meio deles, irmão, sai das coisas erradas. Sabe, se você tem um vício, irmão, eu vou contar outro testemunho. Você tem vício de droga, Deus acabou de libertar a sua vida, não vai lá não, eu vou lá no meio da... o que você está fazendo lá no meio da droga se você tem caída? Eu já conheci pessoas, irmão, que eu falei, não vai, e caiu. Graças a Deus, tem misericórdia, Deus levantou de novo. Se você tem um vício da bebida, você está largando a bebida, o que você vai fazer num bar perto de bebida? Você tem vício do cigarro, o que você vai ficar perto do cigarro? Tem que evitar, irmão, tem que evitar. Tem vício da prostituição, para que você vai se lançar, vai ficar fazendo coisa que vai te levar a prostituir? Tem o vício da mentira, irmão, sai de gente mentirosa, sai de perto de gente mentirosa, começa a falar a verdade, anda com gente que fala a verdade. Então a gente tem que vigiar, pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. E não tocareis em nada imundo, não toca naquilo que te faz pecar. Eu vos receberei. A gente quer que Deus receba a gente, mas a gente quer continuar na imundícia. Quer continuar tocando nas coisas imundas, Deus não vai receber não, irmão. Deus recebe quem se separa para Ele. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se a gente quer ser filho de Deus, irmão, a gente tem que se separar daquilo que nos faz pecar contra Deus. A gente tem que largar. Amém? Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Os sinais estão aí, irmãos. Deus quer que a gente na presença dEle. Então vamos ser luz, não vamos ser motivo de escândalo para as pessoas, não. Olha, não cria sociedade com gente do mundo, não. Não estou falando para você não conversar, não estou falando, não é isso não. Estou falando sociedade. Quando você anda alinhado, sabendo que a pessoa está fazendo coisa errada, você está fazendo a mesma coisa. Não, em nome de Jesus, não faz isso não. Deus nos chamou para servir a Ele. Deus tirou a gente da servidão e chamou a gente para servir a Ele. Que consenso tem um templo de Deus? Sabe quem é o templo de Deus hoje na Bíblia? Quem aceita Jesus. Aí passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Fala, o templo de Deus hoje é o ser humano. Templo e morada do Espírito Santo. Aí imagina o templo de Deus com a pessoa que está com o inimigo no corpo. Imagina, que sociedade tem a luz com as trevas? Não tem nenhuma. Uma querendo roubar e a outra querendo fazer a coisa certa. Uma querendo vir para a casa de Deus e a outra querendo ir para a macumba. Uma querendo vir para a presença de Deus, outra querendo beber. Que concórdia tem essa? Um querendo ficar na igreja evangélica, outro querendo ficar na católica. Que concordância é essa? Ou adora a Deus ou adora outra coisa. Ou é um ou é o outro. Amém? Vamos ler a palavra da ceia? Irmão, não se iluda não, o espírito do engano está aí. Sabe o que o espírito do engano faz? Ele quer fazer você ficar na casa de Deus. Aí você vem só no domingo, na segunda, ou na quarta, tá tudo bem. Aí você faz tudo errado lá fora e fala, não, tá tudo bem. Esse é o espírito do engano.
Não, irmão, nós somos crente aqui dentro e lá fora.